Gente, eu tô com a Samantha hoje aqui. A Samantha é psicóloga, é especialista na área de TCC, terapia cognitivo-comportamental, e vai falar com a gente sobre um tema muito importante que é a ansiedade. Nesse momento, a ansiedade sempre é importante, mas nesse momento que a gente vive, eu acho que está sendo ainda maior, né? O impacto da ansiedade nas pessoas, na nossa vida. Então, Samantha, obrigada por você estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema. E eu queria que você me falasse um pouquinho, né? O que que você tem trabalhado com os seus pacientes, o que que você pode falar sobre ansiedade, como a gente pode lidar melhor com isso. Oi, Joyce, prazer é meu, obrigada pelo convite. É entender que todo mundo tem seu nível de ansiedade, né? A ansiedade muitas vezes acaba evitando a gente a correr certos riscos, porque a gente acaba tendo uma precaução do que fazer, né? Só que quando aumenta muito esse nível de ansiedade, a gente fica muitas vezes incomodado com os sintomas que a gente tem, né? Então, é aquela respiração mais encurtada, é aquele aceleramento do coração. Então, são sintomas que muitas vezes a gente percebe que a gente não está tendo controle sobre o nosso corpo, né? E uma das formas de lidar melhor com a ansiedade é melhorar essa respiração, né? É entrar em contato, prestar mais atenção nessa respiração, respirar mais calmamente. Então, tem uma técnica que ensina muitas vezes a gente vai inspirar calmamente pelo nariz, contando até 3, vai manter essa respiração contando até 3 e vai soltar essa respiração calmamente contando até 6. Isso faz com que muitas vezes aquela respiração mais acelerada, né, que a gente utiliza, que a gente não enche todo o nosso diafragma e nem o abdômen de ar, faça com que a gente se sente muitas vezes sufocado, né? E muitas vezes como se tivesse corrido uma maratona, sentindo muito mal. Então, essa técnica ajuda muito a tentar voltar a respirar melhor e a relaxar. Outras formas de lidar com a ansiedade é fazer o quê? Muitas vezes é adicionar coisas que te dão um bem-estar, te dão uma sensação de prazer e de muitas vezes até mesmo de atividade. Então, assim, eu sei que a maioria da população está na situação que não pode sair de casa, né? Mas encontrar na sua rotina coisas que te deem bem-estar. Então, assim, algumas pessoas têm muita vontade, eu gosto de pintar muitos quadros, mas eu não tenho momento do dia para fazer isso, né? Quando está na rotina normal. Utiliza esse momento agora, né? Separa uma hora do dia, seja para pintar um quadro, seja para fazer, eu sempre tive vontade de fazer colagem. Use esse momento para fazer colagem, use esse momento para fazer alguma brincadeira com as crianças, quem tem criança em casa. Use esse momento para organizar alguma coisa em casa. Algumas pessoas vão para um outro extremo, querem organizar tudo num dia só. Não, separa cada dia uma atividade diferente, né? Um dia arruma o guarda-roupa, outro dia arruma o armário de cozinha, outro dia faz uma faxina no cômodo da casa, no outro dia faz outra coisa. É estabelecer horários também, né? Muitas pessoas estão trabalhando como home office, né? Mas assim, está estendendo ainda mais o horário que tinha na empresa, quando era fisicamente ele trabalhando, e em casa está trabalhando muito mais. É como se fosse uma obrigação de dar conta ainda mais além do que já tem que dar normalmente. Ou tem que Não, dar e é conta da entender, casa também, né? sim, e aí muitas vezes é começar a separar, né? Vamos delegar também, né? Tá todo mundo em casa, então assim, estabelece o horário de começar a trabalhar e o horário para terminar. Estabelece quem vai cuidar de qual cômodo da casa, então quem vai cuidar do quarto, né? Começar a incluir as crianças também nessa rotina, né? Algumas escolas já estão dando material para as crianças também estudarem em casa, então assim, criar essa rotina de estudo também para as crianças, para aí sim separar um momento com elas de brincadeira, de interação, né? É procurar tentar tornar esse momento, além de ter uma rotina, mas entender assim, precisam no momento do dia
separar para você se sentir bem, para você relaxar, para você ter um momento de bem-estar. E isso faz com que você tenha um maior relaxamento, né? Eu sei que muitas pessoas já devem ter falado em relação a ficar o tempo todo conectado com as informações sobre o Covid-19, né? Esse acúmulo, né, muito grande de informação, o tempo todo está ali informando quantos contaminados, quantas mortes, quanto já avançou e qual os estados já está a doença, isso não ajuda, né? O que ajuda é a gente saber realmente o que a gente precisa fazer, né? Se vai ter que fazer outras coisas depois, possivelmente a gente vai saber, vai se informar. Então, assim, o telejornal, assiste uma vez ao dia. Se perceber que está deixando muito ansiosa, muito angustiada, procura fazer outra coisa, procura fazer uma outra atividade, né? Tentar manter uma atividade física, até mesmo em casa. Eu sei que muitos não têm espaço, né? Mas dá para fazer um polichinelo, dá para fazer abdominal, dá para fazer uma prancha, dá para fazer um polichinelo, dá para correr no mesmo lugar. E é tentar manter ali uma vida mais saudável, equilibrada, mesmo a gente estando isolado em casa, né? Gastar energia de outra forma que não só pensando e se Uhum. aborrecendo com o trabalho, se desgastando mentalmente. Tem que trabalhar também a parte física. Sim, sim, e a gente precisa disso, né? A gente não é só mente, a gente é mente, corpo e tem a nossa outra parte, né? Emocional e espiritual. Algumas pessoas também, né? Eu tenho muitos grupos que falam o quanto estão passando mais tempo com a sua religião. Então, assim, estão buscando fazer mais meditação, estão buscando mais ler, buscar mais conhecimento sobre a religião que eles seguem. Então, estão lendo livros, estão vendo mais vídeos, né, sobre isso, né? Porque muitas vezes a religião traz um certo aspecto de você manter um equilíbrio, uma tranquilidade, né? Manter uma temperança do que você vai fazer. E isso faz com que você procurando um momento do dia para você ter essa meditação, esse contato com você, né, e com aquilo que você crê, te ajuda também, né, de você entender que não é só você responsável por tudo, né? Tem outras formas de você vivenciar aquele momento e que de alguma forma você está protegido e você exercitar a fé, isso também ajuda muitas pessoas a melhorarem, a encontrarem, terem mais tranquilidade nesse momento. Sim. E existe uma forma da gente identificar quando esse nível de ansiedade está ultrapassando a normalidade, eu preciso de ajuda? Quais são os principais sintomas? É. Os principais sintomas é muitas vezes você não conseguir mudar o pensamento, né? Então, assim, é como se fosse um pensamento obsessivo. Você acorda, passa o dia inteiro, à noite, só pensando na doença, só falando sobre isso, né? Tem sintomas físicos também que a ansiedade ela traz, né? Ela traz essa respiração mais encurtada, né? Como se a gente tivesse focado, ou muitas vezes as pessoas falam, né? Elas tentam puxar o ar e não conseguem, né? Muita gente tem um aceleramento no coração, né? Algumas pessoas têm dor no estômago, outras pessoas têm dor de cabeça, muitas pessoas acabam tendo insônia quando está com nível alto de ansiedade. Tudo isso são sintomas, se você não tem isso normalmente, que o seu corpo está sinalizando que tem algo de errado. Por quê? A maior parte do tempo a sua mente está voltada para isso, né? E a ansiedade, o que que é? Ela te dá dois pensamentos, né? Ou você luta contra isso, ou você foge disso. E como você vai lutar e vai fugir de algo que é só você que está pensando o tempo todo, né? E imaginando, ou seja, ficando doente, ou seja, alguém da sua família que você ama ficando doente, ou quanto tempo isso vai durar, ou se vai durar muito tempo, que vai ter que ficar em casa. Então, tudo isso te gera muita ansiedade, muita angústia. Então, esse pensamento obsessivo e com esses sintomas, isso já faz você procurar uma ajuda, né? Quando a gente não está conseguindo lidar mais sozinho com
com esses pensamentos, essas Sim, sensações, né? E é importante sim, entender também que a gente tem usado muita frase vai passar, né, nas mídias, sim, e a gente não tem controle, né? Acredito que muitas pessoas têm me falado dos sintomas de ansiedade, muitos clientes, por essa instabilidade, a gente não sabe o que vem por aí. O futuro não está mais organizado, não está mais traçado, como se não, um dia tivesse. Ok. é, Mas a gente acreditava que sim, que estava tudo certinho, que eu ia fazer até dezembro, agora não está mais. Então, eu uhum, acredito que aceitar é o primeiro passo, né? Para você começar a lidar sim, melhor também. né? E aceitar a ansiedade é entender que, assim, a ansiedade todo mundo sente em algum momento, Uhum. né? Faz parte do nosso organismo, faz parte do nosso processo de muitas vezes até de sobrevivência, ter ansiedade. A diferença é quando essa ansiedade fica numa situação, num grau extremo que a gente não consegue lidar, né? Mas é aceitar, não, isso é ansiedade, eu já estou identificando, tentar respirar, tentar distrair a sua mente com outra coisa, né? Seja ouvir uma música, seja dançar um pouco até mesmo dentro de casa, Sim. seja reparar na paisagem da janela da sua casa. Tudo isso ajuda você a distrair a sua mente, né? Respirando e entender assim, não, isso eu sei que é algo que vai passar, é passageiro, não é para sempre, né? E tentar muitas vezes buscar outros significados dentro de casa, né? Esse momento aí que todo mundo tem que ficar no mesmo ambiente, como trazer um bem-estar maior para esse ambiente, né? Seja fazer algo que você gosta, seja fazer uma comida diferente, seja um dia vamos fazer jogos diferentes. Então, hoje todo mundo vai brincar de imaginação, então pode botar o vovô, a vovó, as crianças, cada um vai fazer a mímica de um filme, é rir, é Online, chama brincar. a família dos quatro cantos do mundo, faz ao mesmo Sim, tempo. sim, eu tenho casos aqui na minha família, né, na família do meu marido, que a gente cantou parabéns online para a sobrinha dele. Então, assim, Isso. era no celular, 4, 5 pessoas ali em cada celular e todo mundo cantando parabéns. Então, Uhum. assim, é entender que assim, podemos estar juntos mesmo estando distantes, né? E muitas vezes lembrar que esse momento é de cuidado com o outro também, né? Então, assim, eu posso ter uma saúde melhor. Então, assim, se eu adquirisse o vírus, se eu fosse contaminada, ah, tá, mas eu não tenho pressão alta, eu não sou hipertensa, eu não sou diabética, eu não tenho problema respiratório. Então, a probabilidade de eu sair desse quadro clínico é muito melhor do que no caso dos meus pais, por exemplo, que são idosos. Beleza, mas por amor a eles, eu também não vou sair de casa, né? Então, assim, é entender que esse momento tem que ter um autocuidado nosso, mas também a gente está cuidando do outro, né? Então, é entender que é possível cuidar de quem a gente está distante também. Sim, é isso aí. E, bom, não precisa nem resumir, né? Tudo que você falou são dicas bem práticas. Eu acredito que a principal aí é respirar, né? É uma coisa que a gente Sim, faz naturalmente e a gente não para perceber a importância disso. Por isso que a é, meditação, mindfulness está sendo tão disseminado, divulgado e usado em diversas esferas, né? Tanto empresariais uhum, quanto de saúde. porque muitas vezes a gente não presta atenção na nossa respiração, né? É algo que a gente faz o tempo todo, mas a gente só percebe que ela está diferente quando a gente está muito ansioso, Uhum. né? Porque muda muito, né? A frequência da respiração, né? A gente percebe logo que tem algo de errado. E aí esse momento, sim, é um momento de parar, prestar atenção, voltar a respirar calmamente, é entender que tem dias que vai fazer as atividades, fazer calmamente, tem dias que pode parar para descansar, para repousar também. Algumas pessoas acham que elas não podem se permitir nem descansar, né? Que tem que estar ativa o tempo todo. Uhum. Não, pode parar, pode descansar, pode tirar um dia para, não, trabalhei tal hora, até um momento eu vou tirar um cochilo, eu vou descansar um pouco mais, ou eu vou ler um livro na varanda, né? É tentar procurar formas de entender assim, e respeitar o corpo também, né? Porque o nosso corpo fala. Então, se a gente está o tempo todo, né, cobrando o tempo todo, não, porque tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais para
para esse tempo passar mais rápido, é entender que o tempo tem o seu tempo, cada coisa tem o seu tempo. E você separar um tempo também para cuidar de si, ou para poder ter um momento de bem-estar, não vai mudar a contagem do tempo. Sim. Né? Exato. E quando a gente às vezes para, dá uma parada e respira, a gente enxerga a solução que às vezes a gente está horas ali tentando encontrar a forma de fazer. É como se a gente chamasse alguém para olhar e dar uma resposta para a gente para aquele problema. Né? Falo isso por experiência própria. Então, a respiração realmente muda a nossa vida. E você não falou, mas eu posso indicar porque eu uso alguns aplicativos de meditação. Né? Tem o Medite, que é muito bom. Tem até para criança, meditação até para criança. Relaxamento. E aí fala, Joyce, mas isso é uma coisa muito avançada para quem está fazendo meditação todo dia. Não, tem meditação de 5 minutos, 3 minutos. Tem meditação para iniciantes. Sim, meditação é parar e respirar. A diferença é que tem uma musiquinha, só isso. Tem o relaxamento. Por que tem a musiquinha? Né? Para muitas vezes você se concentrar mais na musiquinha do que até mesmo nos seus próprios pensamentos. Isso aí. É para você tentar desligar, né? Diminuir um pouco o ritmo. Né? A meditação faz você muitas vezes se conectar com você mesmo. Né? Sim. Você prestar atenção na sua respiração, no seu corpo, você está ali presente naquele momento. Muitas vezes a gente está vivendo um momento aqui agora, preocupado com o que já vai acontecer daqui a algumas horas. Né? Então, não tem jeito, né? Falar que não quer ficar ansioso fazendo dessa forma, né? Tem que parar para prestar atenção quando isso acontecer realmente. E eu falei do Medite, tem o Sativa e o 5 Minutos. Tem um aplicativo que se chama 5 Minutos. Foi o primeiro que eu comecei a usar, porque eu não acreditava que eu poderia meditar. Eu sou uma pessoa, não parece? Quem não me conhece próximo, eu sou uma pessoa muito agitada. Então, parar 5 minutos para meditar, para mim, era assim, impossível. E é possível. Então, tem que começar, né? Colocar novos hábitos também. E o momento está perfeito para isso, para a gente poder mudar alguns conceitos e começar a experimentar coisas novas. Muito bem. É isso mesmo. É aproveitar esse momento, né, que a rotina está diferente, para a gente começar a descobrir coisas, né, também. E isso é uma tarefa que pode fazer aí por muito tempo, né? Descobrir novos hobbies, descobrir dons artísticos muitas vezes, habilidade, né? Tem algumas pessoas que não sabiam que poderiam pintar, colorir, ou que poderiam aprender a tocar um instrumento, que hoje em dia tem aula online. Tá um instrumento lá em casa que ficou de não sei quem que deixou e nunca aprendeu a mexer. Né? Tem gente que está aprendendo tricô, está aprendendo crochê, tem gente que está aprendendo a bordar, inúmeras possibilidades, né? Mas a gente tem que se permitir. Exatamente. Experimentar. Isso mesmo. E se percebeu que está passando do controle, eu não estou conseguindo lidar sozinho, é buscar ajuda. Né? A gente está falando com a Samanta, a gente já falou com outras pessoas, tem muitos profissionais da saúde que são especialistas nessa área, né? E estão aí para dar suporte para a gente. A gente não faz nada sozinho nessa vida, a gente precisa de ajuda o tempo todo. Né? E não é feio pedir ajuda. Né? Sim, né? Muito bem. É entender que todo mundo precisa de ajuda. Isso aí. Então, vamos esperar que esse momento passe, mas ansiedade é uma coisa que a gente tem que lidar em diversos momentos na vida, não só na pandemia. Né? Então, espero que essas dicas aí da Samanta tenham ajudado um pouquinho. Quero te agradecer de novo, tenho um carinho muito grande por você, nem preciso dizer por quê, né? Mas queria que você deixasse seus contatos para quem precisar de suporte, quem quiser te procurar para atendimento de psicologia, de psicoterapia, você está atendendo online também, né? Sim, estou atendendo online. Então tá, então a gente vai deixar o telefone da Samanta aqui. O que mais? Só o telefone, tá bom? Pode falar pelo WhatsApp com você? Tem o telefone, tem o e-mail que eu vou mandar pelo WhatsApp. Ótimo. Então, ótimo, a gente vai disponibilizar os contatos da Samanta aqui para quem tiver interesse, tá bom? E obrigada mais uma vez, Samanta, pelo carinho. Obrigada, eu que agradeço. Um beijinho. Beijo, tchau.